peça que está aí, que é o orçamento, é o projeto que o prefeito pede a autorização para o parcelamento das dívidas do nosso município referente a fundo de garantia e INSS. O governo atual tem usado do expediente, pelo menos conosco, no PT, porque somos o único partido que, de forma oficial, se declara oposição ao governo que está aí, e isso é uma verdade. Isso não quer dizer que só os vereadores devem, o vereador Alisson, da bancada do PT, fazem a oposição. Não é o vereador Cosme faz a oposição, é do PDT, mas o PDT tem uma posição que não é de oposição ao governo. O PMN, que tem também o vereador Lucas, que faz oposição ao governo, mas o PMN tem uma posição aqui de independência. E nós do PT temos fechado essa questão de não comungar e nem participar desse governo sob nenhuma forma, sob nenhum aspecto. Mas o PSC, que tem o vereador Magal, que faz hoje parte da nossa bancada de oposição, o que nos reforça é um caminhão de votos e um vereador entusiasmado com o seu mandato. Mas o prefeito atual passou durante um ano inteiro desqualificando a crítica do PT e dos petistas, dizendo que nós passamos por lá e nada fizemos, então nós não estaríamos credenciados a fazer a crítica, a cobrar do governo atual as melhorias que a gente entende que a cidade precisa e que nossa gente merece. Mas eu acho, senhor presidente, que depois de um ano, para tentar continuar desqualificando o PT por ter participado do governo, o prefeito precisava ter mostrado, disse, olha, não pode falar. Passaram por aqui mais de um ano e não fizeram nada na saúde, na educação, etc. Eu, nesse primeiro ano de governo, já dou as demonstrações de que, pela experiência que acumulei ao longo da minha vida, melhorei a situação da minha cidade nas áreas educação, saúde e etc. Mas o prefeito não fez isso. Portanto, para mim, está vencido o prazo do governo. Primeiro, de desqualificar o PT pelo fato de ter passado por lá, porque eu acho que o PT já pagou a sua multa, que foi ter perdido as eleições. Teve muito voto, mas não venceu. Não venceu porque passou pelo governo Nilton e a população não entendeu isso e nos puniu. E temos que aceitar o resultado das urnas. Mas acontece que ao longo desse um ano, nós, da sociedade, e aqui a Câmara de Vereadores, quando o vereador Cosme faz o seu discurso, achando que esta casa poderia muito mais e pode muito mais, e que lá fora está muito mal vista, e está mesmo, e não está mal vista por outros aspectos que não o de cobrar do prefeito essa experiência que ele acumulou e essa equipe que ele formou, que a população lá atrás, na eleição, achou que era a fórmula correta de governança, um projeto de governança. Vamos lá buscar uma turma que tem experiência, capitaneada por um prefeito de 4 mandatos para resolver nossos problemas. E não é isso que está acontecendo. O Partido Comunista do Brasil, ao qual o presidente faz parte e tem 27 anos de filiado, não pode, ao longo de um ano, com a história que tem, aceitar calado as imposições e a forma que o prefeito reservou para a secretaria que este partido ocupa. Ao longo de um ano, as escolas fechadas, escolas sendo fechadas agora, escolas que nunca abriram desde o início do ano,
aluguéis atrasados, os donos das casas alugadas para a educação, tomando esse patrimônio, porque ao longo desse ano o governo não foi capaz de pagar o aluguel. O irmão do prefeito recebeu uma autorização do próprio para dizer que quem cuida dos próprios municipais da Secretaria de Saúde e Educação é o irmão do prefeito. Portanto, fechando um quadro de 3 ou 4 amigos que ao longo desses anos os acompanham e dizendo que vão resolver os problemas da cidade e que tem a fórmula para resolver o problema da cidade. 1 ano e esta casa tem sua parcela de culpa e mais 3 anos para se redimir da sua parcela de culpa. Senhor presidente, esse projeto de parcelamento que está caminhando, que está tramitando nesta casa, não pode ser votado nem discutido ao apagar das luzes, sob a pressão de um orçamento e sob a pressão do recesso parlamentar. A mesa da casa tem autonomia e autoridade para tirar de pauta, sentar com o governo e com o executivo e dizer: prefeito, isso diz respeito ao endividamento do município, isso diz respeito ao nosso futuro, isso diz respeito ao emperramento da máquina, isso diz respeito a 5.000 servidores que não têm fundo de garantia recolhido das suas contas. Um exemplo disso é o nosso amigo Délio, que tem mais de 20 anos, 27 anos como servidor da prefeitura e tem pouco mais de R$4.000. E o prefeito manda um projeto de uma lauda pedindo para que esta casa lhe dê autorização para negociar o futuro e o passado, que o passado seria o FGTS recolhido e nas contas. Se eles não estão recolhidos, então temos que discutir o passado, porque o fundo de garantia devido não foi pago, e o futuro dos que vão se aposentar e que vão precisar desse fundo de garantia. E nós estamos pressionados. Eu peço, venha ao líder do governo, porque esse projeto precisava ser discutido com a sociedade, pelo menos com os servidores da prefeitura. Nós não amadurecemos esse assunto, esse tema, para dar uma carta ao prefeito sem discussão ampla com a sociedade. É esse papel que a casa deve cumprir, e não, senhor presidente, fazer o discurso, adotar comportamento de amanhã querer encerrar os trabalhos camerais e plantar notícia na imprensa dizendo: o município e o prefeito quer o parcelamento do fundo de garantia para limpar o nome do município e ter acesso às emendas parlamentares, ter acesso a projetos e recursos do governo federal e estadual, e a oposição está criando um obstáculo. Por conta disso, são os inimigos da cidade. Já concluo, senhor presidente. Obrigado, vereador Lucas. Esse é o expediente, e isso é a novela que começou a nascer ontem aqui. Eu não quero que esta casa, espero que os companheiros tenham a visão de enxergar, de alcançar, a visão de alcançar a importância disso e poder dizer ao prefeito: nós queremos que o município parcele o fundo de garantia, nós queremos que o município negocie e parcele o INSS, nós queremos que o município receba suas certidões, nós queremos. O município deveria, e eu esperava, que ao longo desse 1 ano, o prefeito e sua equipe tivessem construído isso, e que aqui, juntamente com esse projeto de uma lauda só, tivesse apensado todo um estudo elaborado durante todo esse ano, tivesse apensado atas de reuniões com os interessados, leia-se aí, funcionários públicos, um projeto maduro para que essa casa
discutisse, mas sobretudo pudesse dar o referendo. Sim, prefeito, eu autorizo o senhor a negociar o futuro do município de Ilhéus, porque o senhor construiu um projeto, uma alternativa conosco, com a sociedade. O projeto está maduro, nós vamos votar. Hoje o projeto está aí, a pressão e as pressões estão acontecendo. Vamos votar. Precisamos entrar em recesso. Precisamos votar o orçamento. O orçamento é muito importante. Tem muitas emendas, também acho. Não tenho dificuldade de trabalhar até 31 de dezembro, como já trabalhei aqui. Inclusive, enquanto presidente, fui votar orçamento no dia 31 de dezembro, no dia da véspera do Réveillon. Nós votamos o orçamento aqui. Mas eu não vou aceitar e não vou fazer parte dessa manobra irresponsável de discutir e votar um projeto e dar uma carta branca ao prefeito do jeito que ele quer. Não só isso, conselho da parte, vereador considerável. Olha, eu entendo o perigo que está em se aprovar isso sem as informações devidas, é de que pode acontecer de que algumas pessoas vão ter os depósitos feitos realmente, algumas pessoas ligadas à cúpula, e pode ser já uma estratégia para resolver os problemas internos, as coisas internas próprias. E aí, aquelas outras pessoas que não fazem parte, mas que são servidores, não vão ter, por certo, o recolhimento do FGTS. E mais que isso, só para encerrar, que é uma parte. O perigo maior é de que o débito é mais de 50 milhões. E se fizer um parcelamento mais de 50 milhões, 10 prefeitos que venham aí na frente não conseguem quitar esse débito do FGTS. Esse que é um perigo. Então ele está querendo criar débitos para futuros gestores, porque ele entende que não quer mais saber de política e que está encerrando e jogando a toalha. Obrigado. É um expediente, o vereador Cosme Araújo, a experiência dele, lembra que é um expediente utilizado, que faz o parcelamento sem um estudo sobre a capacidade do município de pagar aquelas parcelas, única e exclusivamente para passar ali 60 ou 90 dias com a certidão positiva, mas com efeito de negativa, para ter acesso ali a um recurso ali acolá pontual, e a partir daí, no segundo ou terceiro mês, não para de pagar o parcelamento e o município tem seu nome novamente negativado. Isso é uma prática dessa turma aí que já fez várias vezes. Então, eu acho que não é isso que nós queremos, que o município resolva e fique com suas certidões durante 30, 40 ou 60 dias. Nós queremos resolver, debruçar sobre esse assunto, porque nós encaramos e entendemos que é difícil governar a cidade mesmo. A arrecadação da cidade precisa melhorar, as receitas da cidade, as receitas precisam ser aquecidas. Isso é uma verdade, nós constatamos isso e nós com os olhos vendados quanto a esse problema. Mas maior do que isso é a incapacidade do município não poder contratar com os outros entes da federação e aí sim trazer grandes projetos, inclusive projetos que deixei inscrito na secretaria. Agradeço o vereador Magal, que deixei inscrito vários deles na Secretaria de Planejamento por onde passei. E é importante porque esses recursos vão estar lá no Ministério da Cidade, no Ministério do Turismo e outros ministérios que cuidam das obras de infraestrutura, e o município, para ter acesso a isso, precisa estar com a sua vida em dia. Não é isso que nós estamos discutindo, e não quero ser vítima desse discurso. Estou pronunciando isso, que nós aqui estamos criando um obstáculo. Não, muito pelo contrário, nós estamos sendo
nós estamos sendo responsáveis para discutir um assunto que já deveria ter sido discutido ao longo desse ano. Finalizando, senhor presidente, eu quero e espero que este legislativo seja um legislativo diferente do que foi esse ano. Não foi o fim do mundo não, mas nós estamos muito longe do que a cidade espera da gente. Nós e esta casa, durante esse ano que passou, por diversas vezes tentou blindar o prefeito, a ponto de não permitir que uma sindicalista pudesse falar sobre um projeto que mudava o regime jurídico de 5.000 trabalhadores. Esta casa negou uma sindicalista a fala que antecedia a discussão de um projeto que lhe dizia respeito, que era de seu interesse, de interesse da sua categoria. Esta casa negou isso. Foi esse ano, isso não é mentira, isso não é invenção, isso não é má vontade de oposição, não é não. Esta casa negou a convocação de um secretário para discutir e dizer por que a obra da Zona Sul de pavimentação do quilômetro 0 até os Céus está parada. O objetivo era convocar ele para discutir esse assunto, e esta casa blindou o secretário e não permitiu que o secretário viesse aqui discutir a vinda do... E vários outros, imagina do prefeito, com isso eu nem sonho. Então eu espero que o Poder Legislativo de Ilhéus, que poderia estar lá fora com um conceito muito melhor, pode melhorar isso e reverter isso, mas deu o abraço dos afogados no Executivo, que está num desgaste histórico que nunca teve. Um prefeito nunca teve no seu primeiro ano de governo um desgaste tamanho, e a Câmara não tinha razão de estar também como um prefeito com uma avaliação muito ruim perante a opinião pública, porque aqui nós não participamos de escândalos para que essa avaliação fosse ruim. Nós não somos tão ruins a ponto de estarmos avaliados dessa forma, não. É o conjunto desta casa. Eu acho que na vontade, na construção que o prefeito fez, da sua maioria, de construir o seu estado de conforto, terminou contaminando esta casa, e esta casa não teve a independência de se comportar muito mais ao lado dos interesses da população e sim ao lado dos interesses do governo. Por conta disso estamos com nossa imagem maculada, mas eu acho que nada grave, nada que durante esses 3 anos, no conjunto, vereador, já conclui de verdade, senhor presidente, eu vou aproveitar os 3 minutos para falar sobre 3 assuntos bem rápido. O primeiro dele é o Conselho de Turismo, que não funciona. A prefeitura, durante esse ano inteiro, não criou condições para que esse conselho pudesse funcionar e estar debatendo esses assuntos. Outro, muito rapidamente, é o CONDEMA. O CONDEMA ontem se queixam os conselheiros daqueles mais militantes que vão para todas as sessões que o governo, melhor dizendo, manipulou e fez a pressão para que naquele dia da votação, conselheiros que nunca apareceram ao longo do ano, apareceram na votação e votaram no candidato do prefeito, e ganhou, venceu o presidente da Maramata, uma pessoa que eu gosto inclusive, mas venceu porque era o candidato do governo. Então, aparelhando o CONDEMA. E a outra, senhor presidente, muito triste, foi o que o jornalista Maurício Maron relatou, que um cargo de comissão nomeado pelo prefeito desrespeitou dos princípios inegociáveis da administração pública, que é o princípio da impessoalidade, e utilizou da máquina da Ciretran para fazer a perseguição mesquinha a um jornalista, a um homem de imprensa, porque é um homem independente e o seu blog é um blog, o seu site é um site noticioso que não tem coloração partidária e não comunga com as ideias do prefeito. O prefeito não aceitando isso, o prefeito não. O membro desse organismo nomeado, cargo de comissão, indicado pelo prefeito, ele entrou na sala
como qualquer outro contribuinte, esperou a sua vez para que um documento de seu carro fosse emitido, esperou por várias e várias horas. As pessoas que chegaram depois que ele, tiveram seu documento liberado, e quando deu meio-dia, chega uma notícia de que a máquina, a copiadora, tinha quebrado. Por conta disso, o jornalista Maurício Maron não ia ter o documento de seu carro naquele momento que ele tanto precisava. E o que foi descoberto foi que o próprio cidadão que fez isso confessou que fez isso porque identifica no jornalista uma pessoa que não tem simpatia pelo grupo político do qual ele faz parte. Por conta disso, ele fez tomou essa iniciativa e fez essa ação, que tem sido e vai ser uma tônica dessa turma que tomou o Palácio Paranaguá e que está nos tratando dessa forma. Mais 2 minutos, quero concluir, senhor presidente, mais uma vez, e aqui já esgotei a minha pauta, é que vou repetir o discurso que eu sempre falo. Em última análise, esta casa é que seria o freio desse tipo de atitude. É aqui que a população vem nos procurar. É por isso que tantos pedidos aparecem aqui para que usem daquela tribuna. É que ainda enxergam em nós um poder capaz de se indignar perante esse tipo de expediente e que tem as condições de dizer ao Executivo que não é essa sociedade que Ilhéus, quando foi às urnas o ano passado, quer construir. Não é uma cidade de irmãos, não é uma cidade de culpados, não é uma cidade em que o governo maltrata aqueles que têm o contraditório como sua arma e que fazem política de forma plural. Eu acho que o Poder Legislativo deve isso à sociedade. E eu tenho certeza que aqui se reúnem homens com a sensibilidade. Não precisa romper com o governo, mas dizer ao governo que uma nova relação precisa ser inaugurada e uma nova forma de fazer política precisa ser implementada em nossa cidade. Essa cidade que eu quero construir e tento construir pela política. Obrigado aos vereadores pela cessão de tempo e ao presidente pela tolerância. Eu só